Todo mundo tem aquela coisa que é apaixonada, seja um jogo, uma série, um filme ou até algo que é muito nichado. E hoje eu quero compartilhar uma das minhas maiores paixões da vida. Por que eu amo RPG de mesa? E essa história começou quando eu era um moleque de 12 anos. Eu tava navegando pelo YouTube e vi um vídeo de uma campanha de D&D feita pelo canal Game Chinchilla. Clicando no vídeo eu me deparo com uma história clássica de RPG. A história começava numa taverna, onde os protagonistas estavam bebendo e se divertindo. Até uma mulher chegar e pedir ajuda aos protagonistas, porque a filha dela foi sequestrada. E o grupo de heróis aceita essa missão e vai em busca da filha perdida. Pulando mais um pouco da história, que sinceramente eu não lembro, eu tinha 12 anos, eles entram numa caverna e batalham contra um necromante, que tinha raptado a filha da mulher para fazer sacrifícios, eu acho. E depois de um longo combate por turno, os protagonistas conseguem resgatar a filha da mulher sã e salva. E basicamente é isso que eu lembro da história. É uma história básica, só que na cabeça de um moleque de 12 anos, aquilo dali era mágico. Era mágico jogar um jogo com tema medieval, onde eu tinha total liberdade pra fazer o que eu quiser. Sem portas trancadas, sem paredes invisíveis. Esse senso de liberdade pra mim era muito surreal. Porque na verdade eu sempre odiei RPG que faz com que a gente siga uma linha reta e não pode sair dela. É um jogo completamente linear. Quando eu tô jogando um RPG, eu quero fazer o que eu quiser, por isso que eu amo tanto Fallout, por isso que eu amo tanto Skyrim, e por isso que eu amo tanto Dark Souls 1 e 2. Tirando 3 que, enfim, segue linha reta e zera o jogo aí. Então, foi no RPG de mesa que eu encontrei essa liberdade total, onde eu poderia fazer o que eu quiser e escrever principalmente o que eu quiser. Então, fui eu na minha saga pra jogar RPG de mesa, só que tinha um grande problema. Eu não tinha ninguém pra jogar. Então agora eu tinha outra missão, convencer as pessoas ao meu redor a jogar RPG de mesa comigo. E sendo bem sincero, parecia que eu tava oferecendo droga. Não, cara, vamos jogar isso. Você joga os seus dados, se o seu personagem faz ação, vamos, cara, por favor, vamos jogar comigo, vamos jogar RPG de mesa, vamos. E depois de tanto falar sobre RPG de mesa, finalmente eu consegui marcar uma sessão pra jogar. Só que com um pequeno problema que eu ia jogar com meu primo. Só que ele ia chegar no dia seguinte. Agora, parando pra pensar, eu tava chamando as pessoas pra jogar uma sessão de RPG. Parece que eu tava chamando as pessoas pra fazer um ritual satânico. E além de eu ter que preparar tudo pro dia seguinte, eu não tinha história e eu não sabia como jogava D&D. Porque eu tinha 12 anos de idade, né? Sempre bom lembrar isso. E eu só lembro que eu tive uma noite pra escrever a história. E a história foi de uma página só. Foi uma página ou meia página, uma coisa assim. E eu lembro de eu ter falado a frase: não, uma página dá, pô. Tá suave. A gente vai jogar só uma sessãozinha, dá uma página só, dá, tá suave. E óbvio, eu não sabia jogar D&D. Eu com 12 anos, eu nunca queria ler um livro de 300 páginas pra saber como que joga. Então eu fiz um sistema excepcional. Se liga. Você jogar um D20. Se cair 1 até 10, você falhou na sua ação. Se cair 11 até 20, você acertou. Ou seja, se você tem perícia, se você tem atributo, ou se você combou a sua raça com a sua classe, não me interessa. Você vai depender 100% da sua sorte, 100% dos dados. Que upar perícia, pra que upar atributo, se você pode depender 100% da sua sorte. Então a sessão começou, lembrando que não é uma sessão de ritual, pelo amor de Deus. E obviamente, a sessão era uma cópia descarada do RPG que eu tinha visto do Game Chinchilla. Começando numa taverna e uma mãe pedindo ajuda pra resgatar sua filha. Só que uma diferença, em vez de ser uma caverna, era uma mansão. Só que aí que tá, não era uma mansão normal, né? Era uma mansão. Era uma mansão baseada no Minecraft. E sim, aquela mansão que foi colocada no jogo, sei lá, 10 anos atrás. É essa mesmo. Adentrando nessa mansão, ele encontra alguém. Ele encontra um cavaleiro que usa uma espada na mão esquerda e tem uma armadura com detalhes com um pano azul. Sempre fã de Dark Souls, né? Tem jeito. Desde a minha essência, Dark Souls sempre teve comigo. E mais pra frente eles encontravam um exército de esqueleto. Igual um jogo aí. E quando eles achavam que tudo estava perdido, um anjo aparecia e salvava eles milagrosamente. Você pode estar se perguntando: nossa, por que você botou um anjo no meio da história? Pô, fala pra mim, de verdade. Como é que você vai olhar pra essa ficha de um anjo e não vai falar: eu quero botar esse bicho na minha história? Ainda mais quando você tem 12 anos de idade. E até onde eu lembro, a história acaba aí. Eu acho que eu escrevi meia página ou uma página e a história acabava aí. Mas essa foi minha primeira experiência mestrando e até jogando um RPG de mesa. E esse sentimento ficou adormecido por muito tempo. Até uma coisa muito importante acontecer. Não só importante pra RPG de mesa no geral, mas importante até pra minha vida. Surgiu algo na internet chamado Ordem Paranormal. E como você pode ver por esse livro de regras e por essa HQ da primeira temporada, você consegue entender que eu era obcecado por Ordem Paranormal. Não é que eu era obcecado por Ordem, eu ainda sou obcecado, só que tá no hiato há 10 anos aí, mas uma hora a calamidade volta e o bagulho vai ficar doido. Então eu comecei a assistir Ordem no Iniciação,
Quando tudo aqui era tudo mato, tudo mato. E aquela história era completamente diferente daquilo que eu conhecia como RPG de mesa. Porque pra mim, RPG de mesa era medieval, era D&D, era, enfim, fada, orc, dragão. Pra mim, RPG de mesa era isso. Até ver Ordem e ver que aquilo juntava duas coisas que eu mais gostava, que era terror e investigação. Depois que eu assisti o primeiro episódio de Iniciação, Ordem Paranormal virou minha maior obsessão da minha adolescência. Nossa, como você tá falando muito sobre Ordem Paranormal. Será que vai ser um vídeo por aí? Será que você tá guardando uma coisa? Quem sabe? Eu era tão obcecado por Ordem que eu tinha um caderno onde eu anotava todas as informações importantes de cada temporada ou de cada episódio, pra investigar junto com os protagonistas. Na verdade era só falta do que fazer mesmo, era pandemia, eu não tava estudando, tinha falta do que fazer, a verdade é essa. Ficando tão obcecado pelo universo de Ordem, deu um clique na minha cabeça. E eu falei que eu queria fazer a minha própria história. E foi assim que surgiu Dimensão Paranormal. Quando eu tinha 17 anos, eu tava no terceiro ano do ensino médio, e eu decidi juntar meus amigos pra jogar um RPG. Um RPG que, pelo nome, você pode saber que ele é completamente baseado em Ordem. E o sistema também. Só que ele era baseado antes de surgir esse aqui. Era baseado no Desconjuração. E eu escrevi e reescrevi essa história 1 milhão de vezes. Porque não foi a primeira vez que eu tinha jogado com 17 anos, né? Eu tinha escrito com 15 e eu joguei nesses 2, 3 anos várias e várias vezes. Eu mudei a história infinitas vezes. E assim as sessões aconteceram. Foram quatro sessões, acho que era uma sessão a cada mês. E até hoje essa foi a minha melhor experiência que eu tive jogando RPG de mesa. Eu gritei, eu chorei e principalmente eu me diverti. E o tempo foi passando e eu tive outras oportunidades, outras experiências mestrando pra outras pessoas. Eu já joguei RPG de terror, de investigação, de zumbi, medieval. Eu já joguei até de Dark Souls, inclusive. Eu não consigo parar de falar de Dark Souls em nenhum momento, é bizarro. E com todas essas experiências eu percebi uma coisa. Pra mim, junto com o videogame, RPG de mesa é a melhor mídia pra você se contar uma história. Porque se você se entregar o suficiente pra história, você vai estar tão imerso que você vai sentir na pele do seu personagem. E assim você consegue interagir com a história em tempo real. Você pode fazer coisas que você não poderia fazer em um videogame, por exemplo. Se você quiser parar tudo que você tá fazendo e fazer com que o seu personagem vá no banheiro, você pode fazer. Você tá livre, completamente livre, porque é um RPG de mesa. Você vai estar vivendo na pele do seu personagem, a história vai parecer que tá acontecendo com você. Parece que você está lá e não é um personagem fictício. E óbvio, uma das melhores partes de contar uma história numa mesa de RPG é a imprevisibilidade do jogo. A maioria das vezes, na verdade quase 100% das vezes, você vai ter que improvisar. As coisas não vão sair do jeito que você planejou ou que até que seus players imaginaram o que iria acontecer. Porque a graça do RPG de mesa tá no improviso e nas coincidências, que muitas das vezes ficam muito melhor do que se você tivesse escrito ou se você tivesse pensado a semana inteira pra fazer isso na sessão. E isso torna a experiência muito mais divertida também. Quando você tem que jogar um teste de lábia em um momento importante você tirar um, ou quando você tá num momento muito importante que você tem que se esgueirar por algum lugar e você tirar um no dado e o seu personagem toma um tombo absurdo, é engraçado, é divertido porque é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. É óbvio, e não só de momentos engraçados vive essa imprevisibilidade. Você pode tirar um e o personagem pode morrer também, mas tudo tem um risco. Então, você aí que nunca jogou RPG de mesa, jogue. Provavelmente você vai ter uma das melhores experiências que você vai ter jogando algo com seus amigos. É muito mais do que um jogo de tabuleiro, pode ter certeza disso. E o melhor de tudo é que você pode jogar em qualquer sistema, ou em qualquer história que você sinta mais confortável de contar, ou até que você goste. Ao contrário do que muita gente acha, pra jogar RPG de mesa você não precisa de arte, você não precisa de música, de uma super produção, assim como é o Ordem ou até o Critical Role. Você só precisa de uma caneta, um papel e um dado pra jogar e amigos, mais nada. E se você não quiser, ou se você não tiver tempo, você pode pegar histórias prontas na internet, que vários livros de regras disponibilizam pra quem comprou, ou até no livro do Ordem, que tem uma seção que faz meio que um gerador de história automático. E só pra deixar bem claro, isso foi feito pra você parar de usar o ChatGPT pra escrever tudo pra você. Para de usar AI, pelo amor de Deus. Mas claro, nunca se esqueça do principal propósito de um RPG de mesa. Antes de você contar uma história cheia de camadas, ou você contar uma história com vários plots ou com vários plot twists, a diversão com os seus amigos vem em primeiro lugar. Você está lá se divertindo e tendo tempo de qualidade com as pessoas que você gosta é o principal desse jogo. E é por isso que eu amo tanto RPG de mesa. E é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado da minha experiência. Deixa o like, se inscreve, comenta. Comentar é muito importante, então dá essa moral pra mim. E se você é novo aqui, acessa o canal que tem bastante vídeo pra você ver. Na verdade, bastante vídeo parecido com esse, né? Que eu conto a minha experiências com algo. Então, acho que é isso. Até um próximo vídeo. Tchau!